Excelentíssimo senhor ministro, decano do STF, Gilmar Mendes, excelentíssimo ministro, vice-presidente do TCU, Jorge Oliveira, excelentíssimo procurador do Ministério Público de Contas, excelentíssimo Sérgio Caribé. Quero cumprimentar na pessoa do Sérgio a todos os representantes aqui do Tribunal de Contas da União presentes, ilustríssimo João Bachur, ilustríssimo professor doutor Paulo Feus. Quero cumprimentar de maneira muito especial ao João Batista Carvalho e Silva, presidente do CBCP, primeiro presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, Arialdo Boscolo, presidente da FENAClubes, Pedro Trengrause, grande amigo Pedro. Aliás, Pedro, muito obrigado por todos os esforços para que a gente pudesse realizar esse evento aqui hoje. Quero cumprimentar de maneira muito especial a todos os presidentes de confederações aqui presentes, os meus colegas de diretoria, presidente José Antônio Freire, vice-presidente Johnson do Nascimento Ferreira, Paulo Lozinskas, que brilhantemente coordenou a realização desse evento. Quero cumprimentar de maneira muito especial meu amigo São Paulino, grande parceiro, secretário Marcos da Costa, que, além do time São Paulo, além do contrato de cooperação com o Centro Paralímpico Brasileiro, tem nos ajudado sobremaneira nessa trilha rumo à consolidação do esporte paralímpico no Brasil. O secretário tem hoje à tarde uma reunião que vai certamente definir aí os próximos passos do velódromo que nós teremos aqui ao lado do Centro Paralímpico Brasileiro. Vale destacar que o ciclismo coloca hoje 51 medalhas de ouro em disputa nos Jogos Paralímpicos e nós não temos um velódromo ainda adequado no Brasil e nós teremos a partir de 2028 e será ao lado do Centro Paralímpico Brasileiro. Muito obrigado, secretário. Senhoras e senhores, esse momento, ministro Gilmar Mendes, é um momento muito especial, porque é o momento que a gente consegue ter Vossa Excelência, o maior constitucionalista desse país, vice-presidente da Corte de Contas, nosso ministro Jorge Oliveira, para discutir algo tão importante, que é a origem dos recursos lotéricos. Claro que a gente sabe que desde 10 de março de 1932, por meio do decreto 21.143, a legislação brasileira já entende a natureza da atividade enquanto serviço público. E, não obstante, eu entendo que vale ainda a discussão com relação à atividade econômica, até porque vale a gente discutir de fato qual é o interesse coletivo da exploração dos jogos lotéricos e também dos recursos que advêm dessa exploração. É importante dizer que essa discussão não tem relação com a discussão relativamente ao controle, ao acompanhamento e à fiscalização desses recursos, já que a Lei Geral do Esporte, 14.597, estabelece de maneira muito clara a necessidade do Tribunal de Contas da União de auditar a utilização desses recursos. E nós, inclusive, do movimento esportivo, jamais podemos abrir mão disso, porque esse é um carimbo, ministro Jorge Oliveira, para nós fundamental. A gente busca a eficiência, a gente trabalha com eficiência e inovação, buscando, naturalmente, a transparência e a governança. Não por outra razão. No segundo momento, hoje aqui, a gente vai discutir o ingresso do CPB no Blockchain Brasil, porque nós queremos atuar juntamente do TCU, do BNDES, enfim, dos diversos atores que estão construindo essa nova perspectiva na construção de uma lógica onde o blockchain possa lastrear nossos processos, garantindo ainda mais transparência, rastreabilidade, governança e segurança na execução tanto da nossa estratégia como também dos nossos processos de aplicação de recursos, sobretudo de prestação de contas. Posto isso, nós teremos certamente muitas pessoas melhores que eu para falar desse tema em seguida. Vamos falar dos 31 anos do CPB. São 31 anos de muita luta, de muitas conquistas, desbravando alguns caminhos difíceis. Vale dizer inicialmente que o esporte paralímpico, a prática do esporte paralímpico é muito recente no Brasil. Data de 1958, quando 2 brasileiros vão aos Estados Unidos e trazem o Robson Sampaio para o Rio de Janeiro, onde cria o Clube do Otimismo, e o Sérgio Delgrande,
que cria em São Paulo o Clube dos Paraplégicos do Estado de São Paulo. Então é muito recente, e o Comitê Paralímpico mais recente ainda, fundado em 1995. Mas, como eu disse, muito recente e já com bastante história. O Brasil, nos Jogos de 1996 em Atlanta, conquistou a 37ª posição, e agora, em 2024, em Paris, nós ficamos na 5ª posição. Ou seja, avançamos 32 posições em apenas 30 anos. Um avanço bastante significativo e que claramente só foi possível pelo trabalho de muita gente, pelas políticas públicas que nos permitiram chegar aqui, como foi o caso da construção desse espaço onde estamos hoje, e naturalmente por conta dos recursos oriundos das loterias que surgiram a partir ali de 2001 com a Lei Agnello Piva. E esses recursos, a Lei Agnello Piva, ela foi um marco para o esporte paralímpico. Ela permitiu que ali o Comitê Paralímpico Brasileiro pudesse ter um planejamento, que o Brasil pudesse ter uma política esportiva para pessoas com deficiência no país. Nós estruturamos os primeiros processos, os primeiros calendários a partir dali, e aí, 2 de outubro de 2009, a gente tem um outro grande marco, que foi exatamente quando o Brasil conquista o direito de organizar os Jogos do Rio de Janeiro, em 2016. Ali, nós reunimos todos os recursos disponíveis e trabalhamos para conformarmos uma grande delegação, para que o Brasil pudesse ter grandes resultados e parte do legado que é de nossa responsabilidade, que é a massificação do esporte, isso vem com a grande participação do Brasil, a gente pudesse cumprir. Estabelecemos ao longo dos 2 ciclos metas desafiadoras, como os títulos parapan-americanos de 2011 em Guadalajara e de 2015 em Toronto, como o 7º lugar em Londres, 2012, e o 5º lugar no Rio de Janeiro, em 2016. Nós conquistamos o título parapan-americano em Guadalajara, fomos também campeões em Toronto, 2015, e ficamos exatamente na 7ª colocação nos Jogos de Londres. Chegando no Rio de Janeiro, o Brasil fez, à época, a melhor participação da história, com 72 medalhas, mas apenas 14 de ouro, o que lamentavelmente não nos colocou na tão sonhada 5ª posição, e nós ficamos ali no 8º lugar, no quadro geral de medalhas. Isso fez com que a gente, em 2017, fizesse uma reflexão. E ali a gente concluiu que, com o material humano que nós tínhamos disponível, era onde a gente podia chegar. E por isso, no planejamento estratégico de 2017, a gente muda a lógica do desenvolvimento do esporte no Brasil. O CPB tinha uma atuação passiva, ou seja, realizava os campeonatos e aguardava os atletas chegarem pelos clubes, pelas confederações. E a gente identificou que, principalmente, por conta de nós não termos políticas públicas na área de educação, que ofertem a possibilidade e a oportunidade das crianças iniciarem o esporte no tempo certo, que é a fase escolar. Nós tampouco tínhamos a presença dessas crianças com deficiência nos clubes sociais do Brasil. Então, a gente entendeu ali que a maneira da gente aumentar a base de atleta e, com isso, gerar melhores resultados, porque a gente qualificaria as nossas seleções, seria não mais aguardar que os atletas chegassem por meio de clubes ou de confederações, mas que a gente pudesse, óbvio que os clubes e as confederações seguem muito importantes, mas que a gente pudesse ir até os atletas. E aí a gente cria diversos programas, como o Centro de Referência. A gente começou lá em 2019 e hoje já são 100 centros de referência. O 100 será instalado na cidade de Patos, na Paraíba, agora até o final dessa semana. Nós já atendemos 372 municípios através dos 100 centros de referência que nós temos. E nós temos o sonho, estava dizendo para o ministro Gilmar, de implementarmos pelo menos 560 nos próximos 10, 15 anos. E como a gente acredita que cada centro de referência tem a capacidade de atender 4 a 5 municípios, nós teremos, nesses 10 anos, metade do Brasil conectada numa mesma lógica de desenvolvimento esportivo. Nós criamos o Festival Paralímpico, que é o evento onde a criança tem a primeira contato com o esporte, a primeira oportunidade de vivenciar a atividade paralímpica. Iniciamos em 2018, foram 7.226 crianças em 48 cidades. O ano passado a gente já reuniu
em 122 cidades, 54.884 crianças em todo o território nacional. Nós criamos o Camping Paralímpico, que é a seleção dos melhores da Paralimpíada Escolar, que já vivenciam aqui treinamentos nos meses de férias, de janeiro e de julho, porque são estudantes, com as equipes multidisciplinares das seleções brasileiras e com os nossos atletas das nossas seleções principais, e dali do camping a seleção de base, e da seleção de base é a seleção de alto rendimento. Ou seja, a criança chega no Comitê Paralímpico com 7 anos e ela tem o seu caminho desenhado até os pódios das Paralimpíadas e dos campeonatos mundiais. Avançamos também no campo da inclusão, criando o programa Atleta Cidadão, que hoje oferece 300 bolsas por ano de ensino superior, curso de pós-graduação, para que os nossos atletas possam se preparar para o jogo depois das canchas, que às vezes é mais desafiador ainda a luta no mercado de trabalho por uma posição no campo laboral. Criamos também o programa Educação Paralímpica na Escola, porque um dos nossos maiores problemas ainda é a falta de acesso à atividade física nas escolas. E desde 2018, ministro Gilmar Mendes, nós já formamos mais de 85 mil professores de educação física em todo o território nacional. E nós estamos avançando agora também do ponto de vista das estruturas físicas. Acabamos de fazer uma parceria aqui com o João, que além de presidente do CBCP, atua lá na Andef, é fundador da Andef, para que a gente possa atender lá as modalidades coletivas. E essa semana o nosso presidente tem uma reunião com o governador do Ceará para a gente definir também um contrato de cooperação por meio do qual o CPB pretende fazer gestão daquele espaço, que é muito parecido com esse, pelos próximos 30 anos. Então, senhoras e senhores, eu tenho muito orgulho de ter participado dessa história. É uma história curta, mas uma história exitosa, e a gente acredita muito que, seguindo com os projetos, seguindo com a exata execução da estratégia, que agora a gente acaba de renovar com o novo planejamento estratégico que vai até 2032. E sem perder de vista a lógica da governança, porque um projeto desse tamanho, nós saímos de 60 colaboradores em 2017, antes da gente formular o planejamento estratégico, que se encerrou agora em 2025, com 60 colaboradores no escritório em Brasília, para mais de 1.000 colaboradores ao final agora do ano de 2026. Aliás, vale destacar que esse ano a gente inaugura o projeto que, ao meu ver, é o mais importante da história do Comitê Paralímpico Brasileiro. Nós fizemos um convênio com o governo do Estado de São Paulo, um piloto para que a gente pudesse atender as crianças com deficiência nas escolas, nas aulas de educação física, um piloto com 75 escolas, e esse piloto avançando, a gente vai para as quase 1.000 escolas estaduais. Hoje a gente já está atendendo em média de 20 crianças por escola e atendendo 50% da população que está na escola. Se a gente projetar essas 20 crianças por escola, pensando nas 1.000 escolas estaduais, só dos alunos da rede estadual são 20.000 crianças. No futuro, a gente imagina abrindo um contraturno para a rede municipal, e aí a gente vai conseguir atender os alunos da rede municipal dos 645 municípios do estado de São Paulo. Esse número pode chegar a 35.000 crianças. Se a gente pensar que São Paulo representa 1/4 da população brasileira, eu acredito também que em 15 anos a gente pode levar esse projeto para todo o território nacional e a gente pode ter mais de 100.000 crianças atendidas pelo programa do Comitê Paralímpico em parceria com os estados brasileiros. Por isso, meus amigos, eu acredito que a parceria, a atuação do Estado, juntamente com as organizações da sociedade civil, somando esforços, somando recursos, somando expertise, é que a gente vai construir um país com mais oportunidade, um país com mais justiça social e um país onde todas as pessoas têm o mesmo direito. E eu só quero agora, para finalizar, exibir para vocês um vídeo que mostra o resultado de todos esses programas que eu trouxe aqui para vocês, que a gente inaugurou lá em 2017, pensando exatamente na lição que ficou do Rio de Janeiro, que o sonho era o 5º lugar, mas que, lamentavelmente, à época não foi possível atingir. E aí, 7 anos depois dessa grande jornada, aliás, vale destacar, ministro Jorge Oliveira,
que esse caminho do atleta, que é Festival Paralímpico, Escola de Esportes, Paralimpíada Escolar, Campo Escolar, Seleção de Base e Seleção Principal, já um atleta percorreu todo esse caminho. Mundial de Atletismo em 2025 na Singapura, a Alessandra, que chegou no CPB, não sabia nadar, passou por 2, 3 esportes, identificou a natação como aquele que ela tinha o maior potencial, passou por todas essas fases e com 17 anos, no ano passado, foi campeã mundial de natação, com recorde mundial lá em Singapura. Então, o exemplo da Alessandra nos mostra que, eu dizia, ministro Gilmar Mendes, que nosso desejo era brigar pelo primeiro lugar com a China em 2040. Eu estou mudando um pouco de ideia, depois que eu vi que a quantidade da população brasileira é a quantidade de pessoas com deficiência que a gente tem na China. Então, brigar com a China pelo primeiro lugar vai ser um pouco difícil, mas eu acredito muito que em 2040 nós estaremos ali fazendo sombra para eles na segunda posição no quadro geral de medalhas. E eu quero, para finalizar, mostrar para vocês qual foi o resultado de toda essa jornada, não só a partir de 2017, que ali foi apenas um marco, mas na jornada desses 31 anos do Comitê Paralímpico Brasileiro. A Paralympic record in slow motion, a finish we simply haven't seen before. A força do Brasil foi maior, hoje qualquer coisa, né? A gente é poderoso, né? The three-time Paralympic sprint champion. What an amazing race and an amazing celebration to match. Me beliscar para ver se eu estava sonhando ou estava vivendo esse momento. But Alison Glock is just starting to pull away now. Eu sentia que era meu momento, eu me via no pódio, eu me via pegando medalha de ouro. Eu sonhei o tempo todo, eu me via no pódio, eu ouvia o hino nacional. Perdi para ela no semifinal no PAN e hoje foi meu dia. Hoje foi meu dia de acabar com ela. De sonhar grande, eu sonhei com uma medalha de ouro. Depois eu já queria 3 medalhas de ouro. Depois eu queria vir pra cá e fazer melhor do que foi Tóquio. Eu amo muito ele, eu tinha que trazer essa medalha pra gente. Hoje eu tô levando a tão sonhada pra mãe, pai, sou medalhista paralímpica. Eu sempre disse, né, que minha meta de vida era essa, né? Gabriel Santos Araujo is champion again in the 200 freestyle, his third gold at Paris 2024. Ó, pega aqui, Wolverine. With another gold, we know that. Queria que um dia ia chegar onde cheguei hoje. Quando eu desci as escadas, eu imaginei minha festa de debutante. No momento que eu tô aqui, eu vejo muito mais com meus ouvidos do que propriamente com a minha visão. É ensurdecedor. Hoje aqui eu tô cego, surdo, mas plenamente feliz. Nunca tinha feito. Nunca. Meu máximo hoje estava planejado para 150. Quando a gente chegou e falou assim, dá para ir para cima, tá preparado? Eu falei, tô mais que preparado. Eu preparei 3 anos. Como sempre, em todas as provas, eu sei que se eu botar na frente, ninguém vai me pegar. Deu certo! A melhor natação da minha vida! Cara, esse ouro é o resumo de todo o trabalho que a gente faz aí. Perfeito, eu vou falar sempre, eu amassei a prova inteira e... Quando eu vi que ela fez 147, eu falei, eu vou fazer o 148, porque esse ouro tem que vir pra mim. Eu fiz o que eu tinha pra fazer.
Eu saí e tentei correr o mais rápido possível. Silva, Andrade, one last dip on the line. Oh, that's desperately close. Has De Silva held on? Só vinha na minha cabeça, né? Não desista. Não desista, vá até o final. Era só isso. E era só isso que eu escutei até agora. Não desista. Vá até o final. 5 segundos. Não acabou a luta ainda. Dá pra vencer. Eu consegui. E hoje eu sou campeã paralímpica. Eu não acredito ainda. Eu tô muito feliz com o recorde. Eu não sabia que ia bater agora. Sim, a gente tá na melhor fase da nossa vida. Eu queria muito ajudar. E hoje eu posso dizer que eu ajudei. Minha medalha vai subir, o Brasil no quadro de medalhas. Essa é a minha quarta medalha, a terceira de ouro. Minha primeira medalha foi prata, tricampeonato paralímpico. Já sou tricampeão mundial e queria muito essa medalha para me tornar paralímpico também. Uma meninona. Essa daqui estava faltando lá em casa e eu prometi que ia levar para minha filha. É dela. Carolina, te amo. Meus adversários merecem, todo mundo merece, mas eu sei o quanto eu mereci essa medalha. Focar sempre também na fé, a fé acima de tudo, agradecendo sempre, né? Muito suor, muita abdicação, abdicação da vida muitas vezes, abdicação da minha família, da minha esposa, se abdica da vida deles pela gente. E ainda a ficha não caiu. Ainda não caiu, mas vai cair. Acho que a ficha ainda vai cair aos poucos. Sabe que a ficha caiu, mas ao mesmo tempo não, né? Ainda a ficha não caiu! Eu acho que ainda não caiu a ficha. Depois de tudo que passar, que você vai ver a dimensão que é um evento, o maior evento esportivo do planeta. Com muita alegria, muito sorriso no rosto e seguimos bailando como sempre. Não tem preço, falei muito, mas não consigo explicar tudo. A idade já tá meio avançada. Entendeu? Mas que o shape chegando é o que importa. Não importa se eu tô velho. Se eu tô shapeado, tudo passa. Nem documento precisa. Bom, esse foi o resultado do trabalho de tanta gente ao longo desses 31 anos. E só para agora, definitivamente para encerrar, dizer que a gente sempre, ministro Jorge Oliveira, uma preocupação muito grande com a governança. Nós, em 2024, obtivemos, às vezes, 37.001, que é de corrupção, 37.301, que é de conformidade. Temos o orgulho de ser a única organização esportiva do mundo a contar com essas duas certificações. Criamos um conselho, inicialmente com maioria independente, hoje são 40% dos membros do conselho de administração, membros independentes, o sistema de compliance funcionando e funcionando muito bem. Então, dizer que, além da preocupação com a atividade finalística, que é o propósito do Comitê Paralímpico Brasileiro, a gente também se preocupa com a sustentabilidade desse projeto, a gente se preocupa com a devida execução da estratégia e, naturalmente, isso exige a melhor governança. Muito obrigado. Muito obrigado ao secretário-geral do Comitê Paralímpico Brasileiro, o senhor Misael Conrado, pelas palavras, por compartilhar esta posição e as perspectivas que demonstram o alto nível de responsabilidade com que o comitê conduz suas decisões e projetos. E agora, dando continuidade à programação, avançamos para um momento central do nosso Summit, a palestra magna sobre a importância do direito para o esporte paralímpico. Recebemos com grande honra o excelentíssimo ministro do Supremo Tribunal Federal, senhor Gilmar Mendes, cuja trajetória no campo jurídico contribui de forma significativa para a reflexão do nosso encontro de hoje. Excelentíssimo ministro, seja muito bem-vindo. Senhoras e senhores, vamos recebê-lo aqui no palco, por favor. Obrigado.